gerando paixão nos nossos filhos. Amém? Gerando paixão nos nossos filhos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo de número 127, por favor. Gerando paixão por Jesus, por vidas, pelo reino de Deus nos nossos filhos. Eu acho um dos versículos tristes, né? Lá no livro de, lá em Juízes, quando diz que depois toda aquela geração passou, né? Foi estar com seus antepassados, foram estar com o Senhor, se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Então, foi um prejuízo muito grande, porque toda revelação, todo conhecimento de Deus, toda instrução sobre os caminhos de Deus, sobre as veredas antigas do Senhor, não foi passado para aquela próxima geração. Num certo sentido, morreu com aquela geração. Não houve uma transferência para a próxima geração. E uma das funções de um pai, de uma mãe, é transferir para as futuras gerações os caminhos de Deus, o conhecimento de Deus, a grandeza do Senhor e o seu poder. A gente tem que contar, né, para os nossos filhos, passar isso para os nossos netos, bisnetos. Uma das razões que eu quero viver muito é porque eu quero transmitir esse conhecimento, essas experiências. Isso é muito forte. Segura seu dedo aí, nesse lugar, segura seu dedo aí. Muitas vezes, eu nem gosto de falar assim, eu tenho um certo dom. Eu sempre gosto de dizer que quem tem todos os dons é o Espírito Santo. E em mim ou em você haverá uma predisposição para manifestação de dons específicos. Então, há uma predisposição em mim. Eu não gosto de dizer, eu tenho esse dom. Há uma predisposição em mim, dada pela misericórdia e bondade de Deus. Nunca é porque eu mereço, na verdade, Cristo é que merece todas as coisas. Pela sua bondade e graça, Ele nos concede nessa bondade e graça, nos dando esses presentes. Eu tenho uma predisposição para a manifestação desse dom de palavra de conhecimento. Qual que é a palavra de conhecimento? É um dom de revelação, onde o Senhor Ele detém todo o conhecimento. Aí Ele compartilha com você uma partícula desse conhecimento a respeito de algo do passado da vida de alguém ou do presente da vida de alguém. Aí você tem várias formas desse dom da palavra do conhecimento, que é um dom de revelação, se manifestar. Muito bem. Então, isso aí eu recebi do Senhor, dessa predisposição. Eu gosto de falar assim. Quando foi um dia, o Felipe foi pregar, agora bem recente, numa igreja nossa que a gente diz que está em avivamento. Porque eles tinham aí talvez um pouco mais do que 60 pessoas. Hoje eles têm mais do que, em menos de um ano, eles têm agora mais do que 240 pessoas congregando com eles. Virou uma loucura, um prédio pequeno, e aí eles estão falando, pastor, o nosso alvo, até dezembro, nós temos 400 pessoas aqui congregando conosco. Isso não é normal, mas nós não temos que viver o que é normal. Nós andamos no sobrenatural de Deus, amém, irmãos? Nós andamos em milagres. Jesus disse, faz ao largo e lança a rede. Vai no lugar mais fundo e lança as redes. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Olha, meu tataravô era pescador, o meu avô era pescador, o meu pai era pescador, e eu cresci como menino indo com o meu pai pescar. Eu sei todos os macetes, todas as sacadas. Mas, eu estou aqui parafraseando, né, a conversa do Pedro. Mas, não está assim na Bíblia, tá, irmão? Mas, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então, quando a gente ousa caminhar em cima de uma palavra de Deus, nós vamos experimentar isso. E o meu voto é que
o pastor amado com a sua esposa dessa igreja, os pastores que estão aqui, o Lúcio, o pastor abençoado que está ali, todos os pastores que estão aqui, experimentem isso nas suas igrejas locais. Amém? Avivamento e crescimento sobrenatural, multiplicação sobrenatural. Muito bem, nós fomos para lá. Às vezes eu falo muito, né? Muitas voltas, até que eu volto entre muitos labirintos. Aí o Felipe pregou o primeiro culto, foi tremendo, já teve várias decisões públicas, né, para Jesus. Aí eu, no segundo culto, eu estou lá como coach, né, o treinador, treinando um campeão. Aí eu disse, meu filho, foi excelente, porque você não pode estar criticando, você tem que realçar as coisas boas. Foi excelente, excelente. Só que é o seguinte, esse ponto aqui da pregação, você faz isso, e eu quero pedir assim para você, abre o teu coração para você fluir no dom da palavra do conhecimento. Ele já sabe que eu já instruí, já dei várias dicas como fluir nesse dom, que alguns são mais visuais, pois eu sou muito visual e auditivo, porque às vezes o dom vem por uma visão que você tem, você vê alguma coisa, ou você ouve uma palavra. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, senão eu vou embora de novo para outros caminhos. Aí ele já sabe disso, outros são mais sensitivos, assim, às vezes você está bem, aí sente uma dor terrível no braço, mas peraí, eu não estou com problema no meu braço, será que eu estou adoecendo? Fica ligado, porque muitas vezes o Espírito Santo está te dando um toque, tem alguém aqui sentindo uma dor assim, no braço esquerdo, ou no braço, ou no antebraço, a dor se manifesta assim, uma dor que ela como se estivesse latejando. Então ouse em humildade, peça licença. Olha, tem alguém aqui na célula, gente, tem alguém que está sentindo uma dor no braço, ou no braço direito, ou no antebraço, a dor é assim, 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 tem alguém aqui assim? Aí de repente uma mão se levanta, aí você já sabe, bom, acertei, deixa eu orar, aí Jesus faz a cura, amém, gente? Isso está disponível para todo o corpo, amém, queridos? Deus vai com a mão dele dançante, ele vai distribuindo os dons também. Buscai com zelo os melhores dons. Eu falei isso para o Felipe. Daqui a pouco eu estou tomando um lanche lá atrás, um lanche gostoso, e me chamaram. Pastor, é para o senhor ir para lá. E o Felipe já estava quase no final. Quando eu fui chegando, eu vi ele dizendo assim, eu estou vendo alguém aqui com um exame né, na mão, um exame médico na mão, e esse exame está dizendo que você está limpo. Aí eu vi um grito lá para trás, aleluia, uma menina gritou lá para trás, mas eu não estou entendendo. Aí foi testemunho, mais pessoas recebendo Jesus. Aí veio um rapaz e deu um testemunho, um rapaz meio magro, assim, estranho, contando, olha, ele está chamando o Felipe de pastor, e o Felipe não é um pastor ordenado, é só um garoto que anda comigo ainda. Aí ele disse, quando o pastor falou aquilo, que o pastor orou, eu senti que o mal saiu de dentro de mim, mas não falou o que era, a Simone já ficou desconfiada. Quando foi no outro dia, o pastor Fernando, dessa igreja local, que fica numa cidade chamada Benevides, mandou um áudio para mim, muito nervoso. Eu disse, eu estou muito nervoso de emoção. Porque quando o Felipe falou aquilo ontem, e ministrou, tem um rapaz aqui que ele é aidético, ele é soro positivo desde o nascimento dele, a mãe dele já morreu, e ele pegou a AIDS, acho que é no nascimento dele. Ele tem 27 anos, foi 27 anos, mas parecia que tinha mais de 30, porque os coquetéis, né, que ele tem que tomar para ir sobrevivendo. E aí o pastor Fernando, segunda-feira, pegou eles, levou eles lá na unidade médica, e também essa menina, que infelizmente estava se envolvendo com ele. Disse, o cara soro positivo, não usou preservativo, tudo. Aí a menina também estava numa angústia, porque ela não tinha feito o exame. Então quando o Felipe falou isso, eu estou vendo alguém aqui com
exame na mão, e esse exame está dizendo que você está limpo. Aí foi que a menina gritou, aí eu entendi, então foi aquela moça que deu aquele grito de aleluia. Alguma coisa atingiu ela quando o Felipe falou isso. Muito bem, eles fizeram o exame, e o pastor Fernando me mandou um áudio, me perdoe, ele interrompeu, era mais ou menos 12:30, aí eu comecei a chorar, ele disse, vou te mandar agora a foto do exame pelo WhatsApp, mandou, aí eu comecei a chorar, chamei o Felipe, aí nós ampliamos a imagem, o Felipe também, no processo prático, né, no prático dele de farmacêutica, ele foi para o laboratório, e ele trabalhava só com isso, com esses exames, né, para atender o pessoal, ver se era soro positivo ou não, etc. Então, aí nós analisamos os 2 exames, e na verdade era 2 exames num só, né, Felipe, que nós olhamos, e estava negativo, estava dizendo que o rapaz não tinha AIDS, estava dizendo que a moça não tinha AIDS. Aí eu digo, meu Deus, eu comecei, antes de chamar a Simone, eu já tinha assim chorado, eu digo, meu Deus, que coisa tremenda. Então isso deve ser a nossa alegria, amém, gente? A nossa alegria da gente passar para a próxima geração, porque às vezes a gente diz, o fulano de tal, o pai é poderoso, mas o pai é poderoso, mas a filha, meu Deus, e a Bíblia diz que a nossa descendência, a nossa geração será poderosa na terra, amém? Poderosa socialmente, poderosa financeiramente, poderosa fisicamente, jovens, moças, rapazes fortes, cheios de saúde, que vão viver uma longa vida, porque não vão estar se envolvendo com drogas, com prostituição, não vão estar se expondo ao mundo, amém? Vão ter mais saúde, mais vigor, mais vitalidade, longevidade, e porque eles temem ao Senhor, mas poderosos também espiritualmente, ungidos, cheios do Espírito Santo. Eu fiquei muito feliz, e agora eu acho legal isso, porque eu faço questão que seja feito de novo outro exame. Aí o pastor Fernando disse, está saindo de novo outro resultado, porque nós queremos mesmo comprovar. Às vezes pessoas recebem um milagre, chegam, contam para mim, aí eu disse, tudo bem, que maravilha, desapareceu o tumor, você não sente mais nódulos? Não sinto, mas volte lá, faça lá a mamografia, olhe tudo, depois você volta comigo, que a gente vai esfregar esse resultado na cara do capeta e dizer que ele é um derrotado. E às vezes as pessoas voltam, né, e já chegam com um sorriso de orelha, a orelha está aqui, olha o antigo exame, pastor, está aqui o novo exame, não tem nada. Aí a gente, publicamente, a gente glorifica Jesus e honra Jesus, amém? Porque é Ele que faz todas as coisas, amém, gente? Então, para mim, isso é motivo de eu dançar de alegria, porque eu vejo uma coisa como essa, Senhor, Tu está me ajudando, eu consegui transferir isso para a vida dos meus filhos. Tu estás me ajudando que essa unção, essas habilidades sejam passadas para os meus filhos. Muito bem, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Tem que ser Ele, amém? Uma parceria com Ele. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois Ele supre os seus amados enquanto dormem. Então muitas vezes a gente tem que relaxar e descansar. A noite tem que ser feita para dormir, e o Senhor continua, né, como o guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Ele já começa a preparar o próximo dia, e fazendo um grande estoque para nós, porque o que mais nós queimamos aqui na terra é as misericórdias dEle. Por isso que elas se renovam a cada manhã. É uma grande demanda, todos nós queimando essa misericórdia. Às vezes a gente faz alguma coisa que não agrada o Senhor, às vezes nós não agimos da forma mais correta que nós devíamos agir, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se cada manhã.
Então aqui nós queimamos muitas misericórdias, amém? Por isso que quando nós dormimos, o Senhor fica renovando na grande fábrica do amor dele, do seu coração, as misericórdias. Quando você levanta da cama, saiba que já tem uma provisão de misericórdia para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa, naquele dia. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Muito bem, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, não deixe o diabo roubar a sua herança. Vai ter guerra, vai ter batalha, vamos escutar o tilintar, o choque de ferro contra ferro. Vai ter guerra, não pode tomar a nossa herança não, que são nossos filhos. São herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, os filhos vão ser prêmio, bênção, recompensa do Senhor. Não incomodação, mas recompensa. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Na porta da cidade era o lugar que se reuniam os juízes para decidir a questão. Então, bem-aventurado era o homem que chegava lá com seus filhos, com seus valentes, com seus guerreiros. Amém, gente? É muito forte isso. Como flecha na mão de um homem valente. Então, a palavra aqui é essa. Como eu posso cooperar com Deus para que uma paixão por Jesus, uma paixão por vidas, uma paixão pelo reino de Deus seja gerado na vida dos nossos filhos e na nossa descendência. A gente vai pegar um exemplo bem simples aqui, que todos nós estamos dentro desse exemplo. Como é que é feito? O país, aliás, o Brasil é o país do futebol, mas também eu concordo com o André que antes de ser o país do futebol, é o país da adoração. Quantos concordam comigo? Amém? É o país da adoração. Até a música do André Valadão, né? Que o Brasil é o país do futebol, mas também o país da adoração. Então, como é que começa essa paixão? Se fosse perguntar aqui, talvez, os mais poderosos, os mais espirituais, vão dizer, eu não torço por time nenhum, é só dos atletas inscritos. Tudo bem. Mas cada um aqui vai dizer que tem um certo clube que você admira. Como que começa isso? Gente, eu fico observando o meu neto. Meu neto nasceu, daqui a pouco o vô dele, que em nome de Jesus, vai chegar um dia que ele vai se render aos pés de Jesus, o vô dele, o vô materno, né? Um dia vai se render aos pés de Jesus, nós oramos e aplicamos fé que um dia ele vai ser alcançado. Mas qual é o primeiro presente que ele dá para aquele bebezinho recém-nascido? Uma camisa... uma camisa do Flamengo, olha. Meu Deus. Está vendo aí, ó? É forte. Como que isso foi gerado em nós? É sessão de descarregos. Aí já dá uma camisa do Paysandu para o Samuel. Depois vem sapatinho com o escudo do Paysandu. Aí fica um pouquinho maior, compra uma bola. Aí o avô postiço, que o pai dele foi jogador do clube do Remo, começou a influenciar. Esse avô postiço começou a influenciar. E ele ia lá para a casa da avó materna, porque o vô paterno é separado da avó. Mas são amigos, têm uma boa convivência. Que são os pais da Janaína, minha filha na lei. Minha preciosa filha, Janaína. Aí, vai lá para a casa da dona Márcia. Qual é o nome dele lá, do marido? O Júnior. O Júnior, vô postiço, apaixonado também por Samuel, começa a influenciar, porque o pai dele foi jogador do clube do Remo, ele é torcedor roxo do clube do Remo, e aí já vai jogar um futebolzinho com Samuel. Aí já começou a influenciar o Samuel, pequenininho. Aí o Samuel chegava lá em casa, tirava a camisa e rodava, Remo, Remo.
Ei, para com isso, porque aqui nessa casa a tua avó, não, o teu avô é do Paysandu, o teu tio é do Paysandu, o teu tio Felipe, teu tio Josué é do Paysandu, e o teu pai é do Paysandu, e a avó, né, a avó aqui, mas eu sou do Remo. Cara, aí era aquela guerra, gente. Então veja bem, se a gente não tomar cuidado com isso, eu não acho errado que você tenha o seu clube. Eu não estou dizendo, claro que você não pode colocar isso no lugar de Jesus na sua vida, senão é um ídolo, senão é idolatria. E tem muito crente que é idólatra. Então, aí você vê como é que vai sendo formado. Aí um dia lá, um jogo de futebol, disputa do campeonato, está lá o pai assistindo. E aí quando vai para fazer o gol, ele está lá, e o gurizinho ou a menininha olhando. Gente, aquele exemplo de vida, aquela paixão, e dá uma bola, e dá uma camiseta do clube do coração, e compra um tênis com o escudo do clube do coração, e aí aquilo vai sendo gerado na vida dos filhos, vai sendo passado sem perceber. Daqui a pouco o guri está lá, não, rapaz, eu sou coringão, meu irmão. Aí vai ver o pai é coringão, ou a mãe é do Corinthians. A Simone diz assim, eu sou mais bíblica, eu sou dos santos. Porque o Senhor disse, seja santo, porque eu sou santo. Então, queridos, aí vai sendo gerada essa paixão. E agora, e a nossa vida cristã? E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem feito a maior goleada da história, que pegou a bola, arremessaram a bola, ele matou ela no peito, arriou no gramado, driblou 100 mil demônios, amém? 100 mil demônios, correu em direção ao gol, e deu um toque, que essa bola foi lá aonde a coruja dorme, sem defesa, para o goleiro Capeta, e foi gol. 100 famílias, milhares de famílias foram salvas, 3 aleijados saíram largando a muleta e curado, 100 cegos começaram a enxergar, surdos começaram a ouvir, drogados começaram a ser libertos, como resultado desse gol feito pelo grande campeão Jesus. Não é verdade? E aí, como é que a gente passa isso para os nossos filhos, essa paixão? Alguém pode dizer, como é que esse garoto é apaixonado? Por que ele faz isso? Por que o Josué, a Simone diz, Josué, vai fazer o teu devocional, tu tem que ler tantos capítulos. Aí ele vai, aí volta 2 horas depois, e aí Josué, já terminou ainda não, mas eu estava só orando, 2 horas, estava só orando. Josué, tu tem que fazer a tua leitura, concluir aquela meta lá da leitura da Bíblia. Estava 2 horas orando. E estava mesmo. Como é que a gente passa isso para os nossos filhos? Como é que a gente transfere isso para eles? Porque tem muito pai, muita mãe dizendo, meu filho não quer saber de nada. Meu filho só vem para a igreja, não quer saber de nada. Queria tanto que meu filho ou minha filha somasse com a gente, mas não soma com a gente não. Está vindo aqui, está camelando e os filhos não correspondem. Eu nem digo que todo filho de pastor tem que ser pastor, mas todo filho de pastora, filha, tem que ser apaixonada por Jesus, tem que ganhar almas mesmo para Jesus, tem que ter um devocional, uma intimidade profunda com Deus, tem que andar no temor do Senhor e tem que ser um ganhador de vidas para Jesus. Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, de vidas. É a consequência de ir após Jesus, seguir Jesus, apaixonadamente. Você não pode dizer amém? Estou sendo duro demais com vocês. Como é que eu faço então? Primeira coisa, os pais têm que ser comprometidamente apaixonados por Jesus e pelo reino de Deus. Começa comigo, começa com a Simone. Irmãos, hoje talvez você, espero que não, amorosamente eu vou te dar umas cacetadas aqui. Você vai ter que largar de ser religioso.
Você vai ter que largar de ser crente domingueiro. Você vai ter que largar de transformar a Bíblia em desodorante. Agora não, né? Que é tudo no celular. Colocar a Bíblia aqui debaixo do braço, desodorante de crente. E viver a vida de Deus. Ser um exemplo para os seus filhos. De um pai e de uma mãe apaixonado por Jesus. Eu sempre orava, Senhor, quando era solteiro, Senhor, quero que meus filhos me encontrem ajoelhados, chorando, com as mãos levantadas, te amando e te adorando. E que a tua glória esteja sobre mim, que eles vejam isso ainda como pequenininhos, como bebês. E eles começam a querer saber o que negócio é esse que está na vida do meu pai, da minha mãe. Então, queridos, começa com o seu comprometimento. Não vale, faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Não vale, não vale. Essa galera, eles são espertos demais. Eles sabem. O Felipe sabe quem eu sou. Ele sabe se eu sou hipócrita ou não. Ele sabe se eu sou de verdade ou não. Posso enganar todo mundo na igreja, mas não dá para enganar os meus filhos. Posso vestir uma capa, sorrir da paz do Senhor, graça e paz para todo mundo, mas em casa ser um capeta. Meus filhos sabem. Mas também se eu for de verdade, se eu for apaixonado, se eu for comprometido, eles vão saber também. Amém? Eles vão saber e eles vão ser tocados, porque eu acredito que o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é mais radioativa do que, não sei, talvez 100 mil bombas atômicas. E aquilo vai afetá-los para o bem. Amém, gente? Para o bem. Igual pensa, eu um dia acordei tarde, pouco mais tarde, na segunda-feira, fui tomar um café. E na hora que eu sento para tomar o café, às vezes a Simone diz, igual ao hotel, passou do horário, vamos retirar tudo da mesa. Aí eu sentei para tomar meu café sozinho. Naquele dia, quando eu sentei, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim, eu vim tomar café com você hoje, filho. E quem disse que eu dava conta de tomar café? Já deu um nó na garganta, me acabando de chorar. Aquela presença tão tremenda, tão doce, tão forte. E aí, daqui a pouco, o Felipe aparece por lá, preocupado. Papaizinho, que ele chama. Papaizinho, o que foi? Achando que eu estava passando mal, me dando alguma coisa. Papaizinho, o que foi? Eu não conseguia falar. Até que quando eu consegui falar, eu disse para ele, ele veio tomar café comigo hoje. Amém? Como é? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que isso não vai afetar a vida dos nossos filhos? Quando eles verem que Deus é de verdade nas nossas vidas. Quantas vezes o Felipe viu Deus fazer milagres através desse vaso de barro, que se não tomar banho no final do dia está com suvaqueira. Se não escovar o dente no outro dia está com bafo de surucucu, de cascavel, vasos de barro. Mas como eles vão saber que Deus é de verdade? Até o Jacó disse, é o Deus dos meus pais. Eles invocavam o Deus dos pais, por quê? Porque eles sabiam, eles viam a mão do Senhor com eles. Agora, me perdoe papai e mamãe, se não tem intimidade com o Senhor, não busca o Senhor, não teme o Senhor, não tem aquela paixão, não vê a mão poderosa de Deus agindo através do papai e da mamãe, como é que eles vão acreditar? É só a religião do papai e da mamãe. E assim como eles nos levaram religiosamente para a escola dominical, toda manhã para a igreja, a gente se acostumou a ir para a igreja, mas Deus não é real para nós. Isso pode ser a conversa de um filho. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, querido, viva essa realidade. Seja um homem de Deus dentro da sua casa. Seja uma mulher de Deus dentro da sua casa. Eu não estou dizendo, seja perfeito. Porque eu falei ontem à noite. Um pai
homem de Deus, e uma mãe, mulher de Deus, não é conhecido pela infalibilidade, mas pela forma humilde que reconhece os seus erros e pede perdão, e às vezes ajoelhado e com lágrima para os seus filhos, porque eu já fiz isso. Simone já fez isso. Me perdoe, filho, com lágrimas, me perdoe. Eu fui o miserável com você. Aí como é que um filho desse não se quebranta, não vai perdoar e vai dizer, Deus está na vida do meu pai. Estava contando ainda agora para o pastor, que a Janaína, quando começou a amizade especial, veio para um café, eu acho que em casa, e lá na nossa mesa, e nós chamamos a nossa mesa de refeição de Peniel também, o lugar do confronto. E nesse dia eles estavam me batendo forte, eram várias coisinhas, que eles estavam me confrontando lá na mesa. E a Janaína chegou e foi vendo essa cena. E uma das coisas que eles disseram, pai, isso é demais. Aí eles até riam, pai, o senhor não pode fazer isso. Uma coisa que o senhor não quer comer, o senhor não gosta, diz, olha isso aqui que eu estou te dando, come aí. É que o senhor não gosta, o senhor não quer, o senhor não abre mão de uma coisa que o senhor gosta para dar para a gente comer. Quando o senhor não quer mais, olha isso aqui para ti, que eu guardei para ti, que eu estou te dando. Então, eram esses detalhes da convivência que eles estavam tratando da minha vida. E eu lá ouvindo, aí o outro falava, aí o outro falava. A Janaína chega e está nesse clima, e daqui a pouco eu disse assim, eu até nem notei muito, ela estava tão focada nessa conversa, e depois eu disse assim, olha, eu peço muito perdão para vocês, e com a ajuda de Jesus eu vou mudar isso na minha vida, eu peço muito perdão. Aí, a Janaína começou a chorar. Já a menina está conhecendo a família que ela vai fazer parte. E já encontra uma cena como essa. Às vezes, irmãos, se a gente não vigiar, a gente pode ser um pouco hipócrita, sabia? A gente sempre quer mostrar a banda boa. Mas, gente, se tiver banda podre, a gente tem que cortar fora e tratar. Às vezes, já teve até um amigo meu, anos atrás. Hoje, esse meu amigo, eu tenho alegria, eu dou sorriso que ele escreveu um livro sobre transparência. É um livro muito bom, eu nem lembro bem o título do livro, lembra o título do livro? Transparência. É muito bom esse livro. Mas esse amigo, anos atrás, ele dizia assim, rapaz, eu não concordo contigo muito não, porque às vezes eu sou rasgado publicamente, eu digo minhas falhas, igual ontem eu falei, rapaz, eu tive vontade de descer do carro, sair do carro e descer-lhe o braço naquele cara, cuspir um catarrão no meu carro, e o Felipe me segurou minha onda. Depois Deus me deu a oportunidade de poder modelar para ele mansidão, amor, arrependimento, tratando o mesmo cara de outro jeito, com amor. Não pode falar isso. Por que não pode falar isso? Irmãos, Jesus condenou os hipócritas atores. Jesus foi duro com esses caras. Jesus amou aquele povo, mas ele foi duro com aqueles fariseus. Túmulos caiados. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, a Janaína começou a chorar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, estragamos tudo aqui. Aí, Janaína, filha, nos perdoe, tá? É que a gente como família, a gente tem o nosso lado aqui dos acertos também, não um lado bom. Aí ela disse, aí todo mundo assim, desculpa, Janaína. Aí quando ela conseguiu falar, ela disse assim, eu não estou chorando não, de tristeza ou de decepção, eu estou chorando, porque eu nunca vi isso na minha casa. O meu pai nunca me deu oportunidade de eu abrir meu coração com ele, e dizer, pai, olha, o senhor tem errado isso e isso comigo. Meu pai nunca me deu essa oportunidade, e nunca vi o meu pai dizendo, diante de os erros que ele cometeu comigo, dizer,
filha, me perdoe, por favor, ou pelo menos ter dito, desculpa, filha, sinto muito. E ela estava chorando porque ela foi assim impactada de ver o confronto lá na mesa com o papai. Que os filhos tinham liberdade de abordar o papai. E o papai não estava virando a mesa para atacar eles de volta. Amém, irmãos? Nós somos só frutos da graça de Deus. Somos uma família normal como qualquer outra. Toda família tem os seus odores. Mas a gente tem que permitir a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus, porque Ele quer cumprir a sua palavra. Vocês são bom perfume de Cristo. Amém? E tirando os odores e nos fazendo o mais excelente perfume para as pessoas. Amém, queridos? Primeiro para os de casa, que tem gente que veste as melhores roupas para os de fora. É gentil com os de fora. É bonzinho com os de fora. É prestativo com os de fora. E os de casa sofrem. E a gente tem que vestir as melhores roupas para os de casa. A gente tem que pagar o maior preço para os de casa. Se eu quiser pastorear uma grande igreja, eu tenho que aprender a pastorear bem essa mulher e esses caras. Senão, eu não vou pastorear uma grande igreja. Se alguém não sabe cuidar da sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Então, os pais, pastores ou não, têm que ser comprometidos e apaixonados. Você pode começar hoje, se você não é. Você pode sair, talvez de um freezer espiritual, de um deserto espiritual, e você começar a estar presente no manancial das águas vivas. O Espírito Santo é sempre seu amigo, é que você ainda não reconheceu. Ele é sempre amigo e cavalheiro. Às vezes eu vacilei de deixar ele, talvez por 24 horas, por um dia, e depois digo, meu Deus, o que eu estou fazendo sem cultivar essa companhia, porque ele sempre está sem reconhecer, sem reverenciar essa ilustre companhia que está comigo, chamado Espírito Santo. E aí eu me volto para ele, começo a falar com ele, e logo eu sinto ele movendo, ele conversando comigo de volta. Ele é um perfeito cavalheiro, ele sempre está aí. Mas ele não vai chegar com maçarico, pé de cabra, macaco hidráulico e arrombar a vida para ter um relacionamento com você. Amém, gente? Então se apaixone. E não podemos dar desculpa. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou te contar um testemunho fabuloso. Uma senhora casada, mãe de dois rapazes e uma moça. O marido, até então, porque eu creio que tem tempo que as pessoas caminham com Deus. Ele caminhando com Deus, muito influente no reino de Deus, pensam a bênção que aquele homem era, faminto por Deus, desesperado por Deus. A gente não podia levantar a mão para coçar a cabeça que esse homem já estava recebendo a unção do Espírito Santo. E eu não acredito que aquilo era falso. Eu via a verdade nele, porque alguém não pode enganar quem está perto por muito tempo. Acaba alguma coisa vazando por debaixo da porta. Mas esse homem, eu não conheço bem a história da infância dele, mas esse homem começou a se inclinar para a pedofilia. Um homem tremendo de Deus. Aí alguém diz, mas esse cara nunca nasceu de novo. Nasceu de novo, sim. Então Davi não era crente, Davi não era verdadeiro, teve esses tropeços horríveis. Gente, esse homem virou bicho. Do homem de Deus de cheio do Espírito Santo, passou a ser cheio do capeta, a ponto de abusar de um dos filhos. Gente, quando essa bomba explodiu, a liderança maior teve que entrar nessa história, e nós éramos amigos dessa família,
era quase inacreditável para nós, mas tinha evidências e evidências e evidências do fato. E foi um desespero, ele virou bicho, ele se levantou contra o meu discipulador e disse: não pensa que tu está aí nessa cidade que eu não te alcanço aí. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou aí e te mato. Meu Deus. A família agora tinha que dormir trancada, todo num quarto, esposa e filhos, porque eles tinham medo de eles serem trucidados por ele durante a noite. E a gente ouve assim algumas histórias: porque o meu marido me traiu, agora meus filhos se desviaram, não sei o quê. Aí eu procuro assim ter compaixão e entender, mas esse exemplo me marcou muito, porque essa mulher segurou a onda fortemente. Pensa, por que ela segurou a onda? Porque ela era guerreira. Ela não quis se tornar. Eu vou contar uma historinha. O cara não treina, o cara não vai para academia, o cara não malha, só fica lá tomando cerveja, sentado assistindo televisão. E aí ele vai ficando todo flácido, enorme. E de repente chega um cara na casa dele: sai daqui, rapaz, a tua mulher é minha agora, a tua casa é minha agora, pode sair daqui. Pega o cara, joga lá fora. Aí o cara disse: rapaz, eu vou para a academia agora, eu vou treinar, vou me preparar, eu vou arrancar esse cara dentro da minha casa. Meu irmão, já era para ter feito isso há muito tempo. Agora aqui, na verdade, eu nem aconselho ele fazer isso. O que ele tem que fazer é chamar a polícia, pedir ajuda, chamar os universitários. Sabe por quê? É igual alguém que não fica constantemente na fé. Constantemente, sabe? O cara treinando. Aquela mulher, ela vivia treinando, orando, buscando a Deus junto com seu marido. E com os filhos. Quando aconteceu o problema, ela estava no meio da guerra. Ela já era guerreira. Ela não foi se tornar ainda uma guerreira. Ela sustentou essa situação. Não houve como, porque não houve arrependimento, não houve como aquele casamento permanecer. O que aconteceu? Essa mulher hoje, ela continua sendo uma grande guerreira, frutífera, não perdeu nenhum filho para o mundo. Os filhos sofreram, mas ela segurou, ministrou, foi aquela guerreira. A graça de Deus veio sobre a família dela. Eu tenho alegria. Um dia desse eu comprei um livro, eu não posso falar o título do livro, no MDA Shop. Eu comprei esse livro que eu achei interessante. Quando eu recebi pelo correio, eu vi o nome do escritor. Ei, eu conheço esse cara, é meu amigo ele, filho da irmã fulana. O cara está escrevendo o livro. Todos os filhos casaram, boas famílias, homens de Deus, casaram com mulheres de Deus. Aquela mulher tem a alegria de ver os seus filhos como poderosos na terra, apesar do que aconteceu com o pai. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, seja comprometido. Se comprometa o mais rápido e comece a ser exercitado a sua fé. Número 2, não deixe seus filhos para trás. Não deixe eles para trás. Vão ficar em casa agora. Olha, a gente não errou. A gente viu o exemplo, né, Simone, da pastora Rebeca. A gente não errou. A pastora Rebeca ia para o Ribeirinho, levava as filhas, levava os filhos. Até perguntei: mas Paulinho, como é que tu sabe fazer boca de lobo em punho de rede, né, naquele punho da rede? Rapaz, aprendi com a minha mãe. E ela, uma americana, loirinha, olhos azuis, comendo peixe com farinha lá no Ribeirinho, e os filhos todos juntos. Pastor Paulo também ia, mas ele tinha que ficar no escritório que ele era, naquela época, ele era o tesoureiro do pastor Lucas, tesoureiro da Missão Paz, nem sempre ele podia ir, ele tinha que ficar lá no escritório. Mas a pastora Rebeca ia, levava os filhos, treinava os filhos desde pequenininho. A gente vê foto daquelas loirinhas sentadas, ajudando ela a dar lição para as crianças. E aonde é que está essa família hoje? A maioria está tudo no Japão, né?
tudo no Japão, todos casados, todos treinando seus filhos, todos servindo o Senhor. Então a gente viu esse exemplo, a gente saía com nossos filhos, o Caleb tinha que idade quando a gente subia o monte lá e levava ele num cestinho, 3 meses, levava uma bolsa térmica com as mamadeiras, e nós levávamos o Caleb. Pensa que era fácil aquela escalada para cima daquela montanha? Não era, já levando o Caleb, era um esforço a mais, mas não vou na vigília porque o meu bebê, olha irmãos, me perdoe, talvez vocês, eu sou de uma geração, talvez essa geração era muito cruel, muito dura, talvez, mas o resultado eu vejo hoje. Eu não deixei meus filhos para trás, eu não deixei meus filhos em casa quando eu ia para o culto, eu não deixei meus filhos ficarem fora de acampamentos, eu não deixei meus filhos ficarem fora de conferências, eu não deixei de financiá-los para irem para acampamento Palavra da Vida, que é muito gostoso, e até sugiro que alguns pais mandem algum momento, como umas férias, como um momento gostoso para a Palavra da Vida em São Paulo. Eles são muito sérios, é muito gostoso. Meus filhos como aprenderam naquele acampamento Palavra da Vida. Eu não deixei de expor aos meus filhos, a homens de Deus, mulheres de Deus, para orarem por eles. Eu não deixei meus filhos para trás, gente. Não deixe seus filhos para trás. Amém? Não deixe, chame junto. Vamos lá, eu até quero te dar uma sugestão. Se for para a conferência lá em Fortaleza, oxalá que desse de você fazer uma parte da conferência e você pegar sábado e domingo lá no Beach Park com eles. Nós ficamos 3 dias no Beach Park. Ficamos quase doentes de tanto brincar. Meu Deus, viramos menino com esses caras. Só que eu não tinha coragem de ir lá no Insano, não tive coragem de ir lá. E esses meninos iam, vamos lá, né? Cara, é gostoso a gente fazer esse conjugado. Por exemplo, nós viemos aqui, mas daqui eu não abro mão. 3 dias lá em Porto de Galinhas. Fiz a reserva, vou estar lá com eles. Nós 4, conversando. Porque nós vimos que nesse retiro, nesse estar juntos, tinha vezes que eu me assustava, os caras estavam crescendo. E eu ocupado no ministério, mas vamos lá, vamos estourar a agenda, vamos estar junto aqui como família. Aí eu ficava assustado, digo, meu Deus, eu não estava conhecendo mais esse cara não, tem algumas atitudezinhas aqui que não é muito legal não. E aí era a oportunidade de tratar. Então não deixe seus filhos para trás, chame junto. Agora é legal quando você chama desde pequenininho, para viagens missionárias, e vamos lá. Porque uma das razões que nós desenvolvemos o projeto Doe Suas Férias para Jesus, que os 3 primeiros dias de julho tem um treinamento muito, muito legal. Pela manhã é palavra, ministração, aqueles missionários falam cada experiência, cada coisa tremenda da palavra pela manhã. Aí tem o almoço, um período de descanso, à tarde até à noite são os ensaios de street dance, de peças, de coreografia, que eles vão apresentar naquela semana de evangelismo nas igrejas ribeirinhas. E aí nós chamamos essa geração. Tem gente vindo lá do Foz do Iguaçu, tem gente vindo do Rio de Janeiro, tem gente vindo de outros lugares, e o convite está feito aqui. Amém? Por que isso? Porque nós queremos que essa geração se apaixone pela obra missionária. Nós queremos que essa geração entenda que Jesus disse, ide e pregai, ide e fazei discípulos. Aí você talvez está longe, talvez você não é impactado. Eu fico olhando a religiosidade em Belém. Já vou terminar, está quase na hora, já vou terminar. Eu fico olhando a religiosidade em Belém. O Círio de Nazaré, eles dizem que dá mais do que 2 milhões de pessoas nesse Círio de Nazaré. Mas tem Círio das crianças, tem o Círio das crianças, tem o Círio dos pré-adolescentes, tem o Círio dos adolescentes, tem o Círio dos jovens. A gente fica olhando, os pais todos levando as suas crianças para esse Círio, o Círio das crianças. Você sabe que eu entendo isso? Uma estratégia do inimigo para fazer a próxima geração se apaixonar por aquela idolatria, para já inculcar neles aquela adoração, aquele ídolo, chamado Nazaré. Eu digo, cara, nós não podemos vacilar, nós temos que criar
esses projetos para envolver essa geração, esses jovens, esses adolescentes com esse projeto. Então, queridos, nós estávamos num momento em que nós não tínhamos nem televisão em casa. Nós tínhamos uma televisão que colocava um vídeo lá, aquele vídeo cassete, né? Não, como é que chama? Era cassete, é um grandão assim, nem lembro mais. A gente colocava do filme Jesus. Esses meninos assistiu o filme Jesus da Cruzada Estudantil. Assistiu, ele já sabia até a fala dos atores. Cuidado, Senhor, pode ser uma armadilha. Ele já até sabia aquelas falas todas do filme. Gente, e aí eles liam o gibi de história bíblica. A gente contou para eles, a gente leu, a Simone leu Crônicas de Nárnia. Hoje, Crônicas de Nárnia, você tem um livro enorme, você tem os DVDs. Nós não tínhamos esse material. Tínhamos livro de Crônicas de Nárnia, a Simone lia para os meninos. O Peregrino de Ambânia, a Simone leu também para os meninos. Contamos muita história. Eu não sou muito bom de contar história assim para criança. A minha história predileta era Davi e Golias. Ele dizia: pai, não dá para o senhor contar outra história? Conta uma história aí, vamos falar sobre o Davi e Golias. Pai, não tem outra história para o senhor contar? Então, culto doméstico, vigílias, acampamento, encontro, tudo isso eu já falei. O envolvimento da família, gente. Inculcando. A Simone ainda era bebê, a Simone já estava. Tem até um livrinho de história que quando ensina Gênesis, quando diz haja luz, aí pede para a criança fechar os olhos, né? Haja luz, agora abra os olhos. Aí a criança abre o olho, claro, começa a ver a luz, porque não está com o olho fechado, ela já vai inculcando esse conceito quando o Senhor disse, haja luz. É muito tremendo, tem muita coisa boa, tem o Bible Man, tem agora, o Samuel está assistindo direto, é o Mindinho, né? Mindinho, é meio denominacional lá, mas não tem problema, muita coisa da Bíblia. Então a gente vai inculcando. Tem um versículo que eu não coloquei aqui, que diz assim, tu vais em essas verdades, esses mandamentos que hoje te ordeno, tu inculcarás nos teus filhos, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, quer dizer, todo o tempo inculcando. Alguém diz, mas isso não é estranho. Se for, eu te digo, eu vou rasgar mais. É dando uma lavagem cerebral mesmo. Uma lavagem cerebral santa. Mas pastor, você não pode falar assim. Eu não estou dizendo de forma pejorativa, mas irmãos, é inculcando, porque se nós não fizermos, se nós não formos os guardiões como pai da alma dos nossos filhos, o diabo vai usar televisão, o diabo vai usar pornografia, vai usar outdoors, vai usar imagem para impregnar neles coisas, para marcar eles com certas imagens, com certas lembranças. O pastor Lucas, que foi criado num lar cristão, às vezes ele pregava, ele dizia, gente, tem coisa que eu ouvi como garoto, que eu daria tudo para nunca ter escutado, porque isso, às vezes, ainda fica perturbando na minha mente. Tem coisa que eu vi como menino, que eu daria tudo para nunca ter visto, porque isso fica ainda, o diabo fica usando para querer perturbar a minha mente, a minha consciência. Então, queridos, o segundo é isso, não deixe seus filhos para trás. O terceiro, não infame a terra da sua igreja, não infame a terra do seu ministério. O Senhor reprovou Israel em Números 13:32, porque eles infamaram a terra que era para eles possuírem. E o que é infamar a terra? É falar mal. Fale mal do seu pastor na frente dos seus filhos, depois você me diga o resultado. Fique no carro ao voltar do culto discordando da palavra do seu pastor e depois você me diga o resultado na vida dos seus filhos. Eu aprendi com o homem de Deus que os filhos até pensavam que os membros da igreja do pai dele, que era pastor, eram todos anjos. Porque aquele filho nunca viu o pai falando mal dos membros da igreja. E o filho depois, homem poderoso de Deus que é, o pai já foi para a glória e disse, rapaz, eu cheguei a algum momento a pensar que meu pai pastoreava uma igreja de anjos.
Depois, claro, quando eu cresci, entendi que tinha ovelha que dava dentada no meu pastor e tem ovelha que dá dentada na gente como pastor. Mas o pastor não falava. O pastor não chegava reclamando, esse ministério tão terrível, a gente sofre demais, porque essa pessoa... O que você vai passando, gente, para a vida dos seus filhos? A nossa liderança sempre ensinou, não fique falando miséria para os seus filhos, não fique... E outra, guardem dinheiro, saiam de férias. Quero comer isso, tá, meu filho? Vou mostrar para você que o ministério é gostoso, pode você comer. Vamos aqui, vamos levar num lugar gostoso para você usufruir, para você entender que ministério é poderoso e é gostoso também. Porque tem gente que só fala ou fala mal da sua igreja. Tinha um cara que era o vício dele ser maledicente, pecado terrível, que está na mesma classificação daqueles que não herdarão o reino de Deus, dos maledicentes. Saía da igreja, parece que ele gostava de ser usado pelo diabo. A família toda dentro do carro, e ele falando, não concordo não com o pastor. Essa palavra aí, não sei o quê. Todo domingo esse negócio. O que aconteceu? O filho dele se desviou, foi para as drogas, pegou AIDS e estava morrendo no hospital. E esse pai veio para o pastor agora, implorando. Pastor, vá lá visitar o meu filho. Mas sabe o que o filho dizia lá no hospital? O pai dizia assim, meu filho, chorando, eu vou trazer o pastor para orar por ti. Sabe o que o filho dizia? Não traga não, não quero ver a cara dele não. Mas senão o pastor que o senhor ficava falando lá no carro para a gente, depois do culto, na igreja, que o senhor discordava da palavra dele, que o senhor falava mal dele, quero ver nem a cara dele aqui não, chama ele aqui não. E o garoto morreu no hospital de AIDS. Agora pensa, gente, toma cuidado com a tua língua, né? Talvez eu estou sendo duro demais, mas não infame a terra, não fale mal da sua igreja local, não fale mal dos seus companheiros, não fale mal dos seus irmãos, fica passando isso para os filhos. Teve pastor que foi desleal, nos traiu, e depois esses pastores foram restaurados, mas mesmo assim, quando meus filhos viram esses pastores, os meus filhos tratavam esses caras com grande respeito, com amor, com carinho, abraçava, sabe? Aí, na hora que eu reunia com eles para tratar o problema, eu dizia, você pode ver, querido, que nós amamos vocês. Os nossos filhos, como é que os nossos filhos tratam você? Eles tratam com todo carinho, com todo respeito. Agora pergunte por que eles te tratam assim? Porque se eu fosse outro pai, dizia, olha, esse cara é um crápula, esse cara me traiu, esse é um Judas. E daqui a pouco, Felipe, vou pegar esse cara, pai. Você acha que o Felipe, Josué, Caleb iam ter a gentileza? Tem gente terrível que nos trata mal, mas nós não ficamos influindo, passando essa amargura, ou tendo amargura, porque até um crente é conhecido por uma definição. Eu te dou uma definição de um crente verdadeiro: é alguém que foi totalmente perdoado por Deus, incondicionalmente perdoado por Deus, e que vive perdoando a todos incondicionalmente também. Isso é um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro. Então, não infame a terra da sua igreja. A sua igreja é a melhor igreja do mundo. Amém? O seu pastor, a sua pastora, são os melhores pastores do mundo. Amém? Eu até acredito que talvez o crente pá que joga para o outro, talvez alguém até está dizendo aqui, rapaz, eu queria tanto que o fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra do pastor. Talvez aqui ninguém nem merece ouvir, mas você está ouvindo para você ser mais vacinado e para você discipular pessoas assim, dizendo, não faça isso. Não infame a terra da sua igreja local, porque é terra boa, que mana leite e mel, amém? Não infame a terra, pastor, líder de célula do ministério, dizendo, eu não aguento mais essa célula. Eu não. Eu vejo sempre o pastor Eive Calda, desafio para esse pastor Eive, eu sei porque eu estou na mesma pele, a gente sempre está junto nessas reuniões do presbitério de governo nacional, mas nunca vejo o pastor Eive murmurar e dizer, essa vida com Jesus é maravilhosa. Eu já sei que a chapa está esquentando para o lado dele, mas ele não diz, essa vida com Jesus é maravilhosa. E o resultado vão ser filhos apaixonados pelo que os pais fazem.
filhos que amam e que querem estar junto com o papai. Eu oro sempre que todos os meus filhos sejam pastores, mas se um deles ou alguém não quiser ser, eu não vou tratar como segunda categoria. Mas uma coisa eu não abro mão: eles têm que ser apaixonados por Jesus, eles têm que ser apaixonados pela Bíblia, têm que ser apaixonados pelo reino de Deus, têm que ser apaixonados por vidas, ganhar vidas, terem famílias autênticas, cristãs autênticas, servirem a Deus junto com as suas esposas, com seus filhos. Isso eu não abro mão. Agora é claro que eu vou amar sempre que meus filhos sejam pastores comigo, até porque eles já têm muita teologia, muito conhecimento, Você vê, o Felipe se soltou aqui, que tem que parar ele, Felipe, terminou o tempo, porque tem muita coisa. Eu sempre, fale coisas boas para os seus filhos, fale palavras de fé para os seus filhos, nunca fale negativo sobre os seus filhos. Eu digo para o Felipe, eu digo para o Jojo, que eles são manancial de águas vivas. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Manancial de águas vivas. Levante a mão direita, papai e mamãe, digam: meus filhos são mananciais de águas vivas. Amém? A gente tem que vigiar muito essa língua, gente, para não falar besteira para os nossos filhos, mas falar palavras positivas. Menino, desce daí que tu vai cair. Não é para dizer assim: meu filho, desce daí, você não vai cair. Desça rápido daí. Eu vou morrer de rir. Por que quem te disse que tu vai morrer de rir? Rapaz, eu comi tanto que eu acho que eu estou para ter um ataque. Estou morrendo de saudade. Parece que o diabo foi treinando as pessoas para falarem coisas negativas. Eu não falo esse negócio não. Eu sigo a filosofia de Jesus. Lázaro está dormindo. Os caras não estavam naquele nível. Mestre, se ele está dormindo, então ele está bem. Aí Jesus precisava descer. Não, deixa eu te explicar, cara. Ele morreu. A menina não está morta, ela dorme. Começaram a rir da cara dele. Jesus nem gostava de usar palavras. Ele dizia, mas isso, eu nunca tinha visto na Bíblia. Pois está na Bíblia. Não é que Jesus era falso. Eu não sei te dimensionar tudo isso, gente. Mas Jesus cuidava muito da linguagem dele. Amém? Glória a Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Diga isso para os seus filhos. Amém? Mostre para eles. Se tem alguma coisa para consertar, conserte. Porque tem dias melhores chegando para cada família aqui no nome de Jesus. Dias melhores. Sementes que nós estamos liberando aqui não são sementes humanas, são sementes divinas, caindo em boa terra no nome de Jesus. E elas vão produzir fruto. Eu tenho tido a experiência de ouvir uma mensagem e às vezes 1 ano depois, 2 anos depois, aquilo ainda está mexendo, ainda está me mexendo por dentro, ainda está produzindo fruto, ainda está produzindo transformação em mim. A palavra de Deus não volta vazia, queridos, amém? Não volta vazia. Vamos orar, estenda suas mãos na sua frente assim. Eu vou fazer um pedido, eu vou pedir para o Espírito Santo vir sobre você. E ele vai vir para te ajudar. Se você é filho ou filha, para ser um filho e uma filha melhor do que você tem sido. Se você é pai, para ser um pai melhor. Se é mãe, para ser uma mãe melhor para os seus filhos. Se é avô, para ser um avô melhor. Uma avó melhor para os seus netos. Precioso Espírito Santo, Tu és o nosso grande tesouro. Tu és o bem maior. Não há nem um patrimônio, casa, carro, imóveis, dinheiro, prata, ouro, que a gente venha possuir aqui na terra, que seja de maior valor. Tu és o nosso maior tesouro, precioso Espírito Santo. Tu és o selo em nós, que nos difere na terra
de que somos propriedade exclusiva de Deus. Tu és o nosso selo. Tu és aquele que Jesus disse que Tu encheria nossas vidas e nos daria poder, e estaria conosco, e que nos guiaria em toda a verdade, e que nos faria lembrar todas as coisas. Precioso Espírito Santo, eu Te reverencio aqui nesse lugar, e eu Te peço, vem, Espírito Santo, sobre a vida de cada um. Vem, Espírito, sopra, traz vida, traz poder. E tudo aquilo, precioso Espírito Santo, que nós temos recebido, que Tu tens trazido nas nossas vidas, do Pai, que Tu tens trazido através da nossa liderança como família. Espírito Santo, nós liberamos também esta graça. Derrama esta graça que temos recebido. Derrama essa misericórdia que temos recebido. Derrama sobre cada família, sobre cada papai, mamãe, sobre cada filho. Derrama. Vem, Espírito Santo. Vem, flui. Ensina cada papai, cada mamãe, como a conduzir seus filhos, a sua descendência. E eu declaro nesta manhã que a descendência de cada pai, de cada mãe será poderosa na terra. Eu invoco a bênção do meu pai Abraão, o pai de muitas nações, o pai de muitos filhos. Eu invoco a bênção de Abraão sobre as descendências que aqui estão. E o Senhor disse para ele: a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Meu Deus, isso é forte demais. E eu declaro isso aqui, Pai, que a descendência de cada homem, de cada mulher que está aqui, cada pai, cada mãe, possuirá a porta dos seus inimigos. Pai, que haja um entendimento que possuir a porta dos inimigos é conquistar, é botar o diabo no seu devido lugar e tomar posse daquilo que ele roubou, é tomar os despojos de vidas, de bênçãos que ele roubou. Senhor, eu oro, Pai, e abençoo cada família. Eu e a Simone, nós concordamos e abençoamos cada família aqui representada. A nossa família que abençoa os pastores que aqui estão, suas famílias, e abençoamos cada família aqui representada. No nome de Jesus, que essa conferência continue no dia a dia, com cada família que aqui está, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Levanta suas mãos e adore o Senhor, querido. Este lugar, Tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O Teu toque
abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você vai declarar: a minha fonte é o teu, minha colheita, minha herança é o teu amor. Mais uma vez, só a igreja declarando isso. A minha Fonte é o teu amor, minha colheita, minha herança. é o teu amor, a minha fonte, a minha fonte é o teu amor, Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. se eu me humilhar Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. sim, Senhor, nessa noite, Pai, nós declaramos isso. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha. Você pode declarar mais uma vez: se eu me humilhar, se eu me humilhar, tu inclinarás os teus clamor. Mas vale um dia No centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita.
Eu creio, amados, que todos nós fomos muito impactados nessa conferência. Como diz essa canção, se eu me humilhar diante do altar do Senhor, se eu sacrificar aquilo que me custa a alma, talvez o que mais nos custa seja reputação, seja orgulho, a gente achar que a gente sempre está certo. Mas eu acho que duas coisas, pelo menos para mim, muito forte em todos esses dias, desde sexta-feira até agora. Eu creio que tem uma coisa aqui que todos nós temos em comum. E eu creio que esse em comum é o fato de todos nós aqui já fizemos um monte de bobagem, já fizemos um monte de besteira, já pecamos, já quebramos, já roubamos os sonhos de alguém, frustramos o relacionamento com alguém, talvez a esposa, o esposo, os filhos, os pais, os amigos, os irmãos. Então nisso eu creio que todos nós estamos no mesmo lugar. Ninguém melhor do que ninguém aqui. Nos impacta muito no ministério, no testemunho dessa família aqui. Eles não escondem quem eles são. O pastor Genildo falou, ele não esconde a banda podre. A banda podre a gente tem que tratar e tem que jogar fora. Mas eu creio que a segunda coisa e essa minha oração, a começar de mim e de todos nós aqui que participou dessa conferência, que não só sejamos conhecidos porque a gente é falho e falha mesmo, mas que todos nós sejamos conhecidos a partir de hoje como homens, mulheres, famílias que têm um coração quebrantado, está disposto a perdoar e ser perdoado, está disposto a mudar. Nós não conseguimos mudar o passado, não tem como a gente voltar atrás e mudar a história. Não dá para entrar num túnel do tempo e dizer, vou fazer diferente agora. Mas dá para a gente começar de novo. Dá para a gente ter um novo começo. Dá para a gente começar com novos propósitos. Dá para a gente ser esperança desse mundo. Não há esperança nesse mundo se não for através de Jesus. Não há esperança em coisa alguma a não ser através da igreja de Jesus. O pastor Bill Hybels fala, a igreja é a única esperança desse mundo caído. Você e eu somos essa esperança para esse mundo perdido. Eu pediria licença, pastor Augusto, e aos pastores aqui para orar mais uma vez. Eu gostaria de pedir primeiro aos pastores que aqui estão. Se vocês concordam, gostaria de convidá-los a vir aqui à frente. Primeiro, consagrando sua vida, sua família, dizendo, Senhor, eu entrego minha família, Senhor. Eu quero ser uma bênção para minha família. Talvez nós sejamos os primeiros a ter que pedir perdão para a esposa, para o esposo, para os filhos. E eu gostaria de ser o primeiro a fazer isso. Aqui está minha esposa, está meus filhos. Eu quero pedir perdão a eles.
pedir perdão a eles pelas vezes que eu amei mais o ministério que a eles. As vezes que eu gastei mais tempo com as coisas de Deus. Eu quero pedir que vocês me perdoem pelas vezes que eu falei alguma coisa que não devia falar, pelas vezes que eu devia falar e não falei. Não quero terminar essa conferência sem tomar uma atitude, dizer para o Senhor diante de vocês: a minha família, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família vamos seguir a Jesus. Mas eu gostaria que você também pudesse fazer isso. Você, pai que está aqui, mãe, filho, queria convidar você a vir aqui à frente e consagrar sua família e dizer: Senhor, eu também quero. Eu não quero só ser um pai melhor, eu quero ser um pai segundo o coração do meu pai. Eu não só quero ser uma família melhor, eu quero ser uma família que honra a Deus, que honra a Jesus. Se você quiser e puder, se ajoelha, se prostra agora aqui nesse altar. Como essa música diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, o que você vai sacrificar agora? O que você vai deixar nesse altar agora? Pode ser o orgulho, pode ser a vaidade, pode ser a projeção nos filhos, pode ser a carreira. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Venha, pode vir, pode afastar as cadeiras aqui, por favor. Por favor, venha, venha. Pode empurrar as cadeiras para mim um pouco. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu
lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso